jovem! Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Olá, jovem! Calma, pausa. Quanto tempo a gente queria ter tempo para não fazer nada, para ficar dentro de casa, e quando isso acontece a gente enlouquece. E aí nós vamos falar hoje sobre comportamentos ansiosos, relacionando isso ao processo seletivo. Que bom ter você conosco, você que está ao vivo, você que vai nos assistir posteriormente, né? Sejam bem-vindos para esse momento. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Cristiane Santos. Ela é psicóloga e aí ela vai conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, especialmente nos dias de hoje. E aí eu quero convidar aqui a Cris. Só um instantinho, vamos fazer o convite. São para esse nosso momento, dar uma pausa na correria e falar sobre esse assunto tão importante. Olá, Cris! Olá, amiga. Tudo bem? Tudo Bom, ótimo, melhor tudo agora em receber bem. você aqui Oh, que coisa conosco. boa. Começando aí com essa É uma música. sexta-feira. Então, é uma sexta-feira mais do que especial fazer parte desse momento de estar aqui com você. É, E essa música diz tudo sobre esse momento, né? O mundo precisa de pausa, né? O mundo te pede calma. E nem tudo você pode controlar, né? Está aí esse momento de pandemia para nos dizer exatamente isso. Nem tudo a gente pode controlar. Verdade. E tão pedido por muitos
e ao mesmo tempo tão não entendido, né? Saber lidar até com a pausa não é uma coisa simples, né? Se é ansioso na correria, se é ansioso na pausa, né? Entender para poder lidar com isso é importante, né? E que bom ter você aqui para a gente falar sobre esse assunto, né? Nessa tarde de sexta-feira. Gente, o tema é processo seletivo e comportamentos ansiosos. É possível lidar com isso? E a gente já começa perguntando, né, Cris, jogando a bola para você, sobre ansiedade. O que é ansiedade? Como é que eu percebo isso? Como é que eu me identifico estando ansioso? Que já é um ponto inicial, né? Eu perceber que estou assim, né? Isso, Olha um pouquinho para a gente. isso. Tá. Clédina, eu agradeço muito o convite, é sempre um bate-papo muito, muito bom. Nós já nos conhecemos há algum tempo, né? Trabalhamos juntas, então é sempre muito importante estar num espaço de comunicação em que existem pessoas, né? Jovens, como você coloca no começo, né? Assim, bom dia, boa tarde, jovens. Então, pessoas jovens que estão começando carreira profissional, pessoas que já estão no mercado de trabalho, pessoas que já não estão nessa categoria de entre até 30, né? Já está um pouquinho além, mas o importante nesse momento, Clédina, em que estamos passando por um mundo em que há muita transformação, é entender esses comportamentos, né? Estamos aí no Setembro Amarelo, uma campanha que é nacional, uma campanha que muitos profissionais estão falando, especialmente da área de saúde, né? É importante cuidar, é importante falar, é importante dizer. E nós percebemos atualmente, nós, assim, quem está na área da psicologia, quem está na área da saúde, tem percebido com muito mais frequência comportamentos ansiosos de uma forma geral. Ansiedade, depressão, elas estão ali caminhando juntas, tá? Como é que a gente reconhece esses comportamentos? Vamos falar aqui, vamos focar aqui no momento de seleção, que é o que nos traz a essa fala hoje. No decorrer desse tempo que eu tenho de carreira profissional, né, nesse tempo que acompanho processos seletivos, que estudo sobre o assunto, tem coisas que às vezes se repetem e a maior parte deles são comportamentos que as pessoas trazem junto no processo seletivo. E aí, por muitas vezes a gente já ouviu dizer que, olha, foi a psicóloga que me reprovou. Né? E às vezes isso é um pensamento bem recorrente. As pessoas costumam sempre atribuir que você não foi aprovado no processo seletivo ou não passou em alguma etapa da seleção a uma outra pessoa. Então, gente, como é que o psicólogo, ou o selecionador, ou o profissional da área de recursos humanos que está ali, ou um empresário, né, que está ali fazendo o processo seletivo, o que ele vai prestar atenção em termos de comportamento? Né? Ele vai olhar inicialmente, vai prestar atenção inicialmente como você se apresenta, chegou naquele lugar, como você está se apresentando. Assim como eu, assim como a Clédina, tivemos o cuidado de nos apresentarmos aqui, você também precisa ter esse cuidado de se apresentar, ao se apresentar no local onde você está indo. Lembre-se que o que você leva é o seu cartão de visitas, né? É o que você está mostrando naquele momento, quem você é naquele momento. E os comportamentos ansiosos, eles estão presentes, estão juntos. Na forma como você senta, na forma como você foi com o seu cabelo, né? Na gesticulação, ó, como eu estou aqui gesticulando, né? Na gesticulação, na roupa que você vai, isso tudo vai traduzindo para quem está observando, e não deixa de ser uma observação, o que você está trazendo, tá? Então, como é esse comportamento? Bom, a pessoa chega lá, às vezes, num processo seletivo, lá naquele dia em que você foi até deixar um currículo, talvez, e aí você já está falando muito. Começa a falar muito, começa a falar de forma nervosa,
começa a falar de forma atrapalhada, comendo as palavras. Isso já ali, na hora que você chega, já fala dessa forma, a gente já entende, opa, tá um pouco nervoso. O nervosismo, gente, nesse momento é diferente, tá? A gente consegue perceber o nervosismo pelo processo seletivo e o nervosismo que está dentro do seu comportamento. Então, você já chega com essa fala um pouco atrapalhada. Isso já é um sinal de um nervosismo, né? Às vezes fora do comum. Uma outra caracterização bem típica, o balançar das pernas, né? As pernas estão ali balançando, os pés estão ali balançando nervosamente, mostrando um sinal corporal que você está tenso, esperando por alguma coisa. É o nervosismo e é o comportamento ansioso. Você começa a suar frio. É o nervosismo, mas esse comportamento, durante todo o processo, já é um comportamento ansioso, tá? A gente observa muito também como as pessoas, às vezes, quando há uma apresentação de grupo ou uma apresentação individual, as pessoas rapidamente, né, procuram passar por cima das outras pessoas. E aí elas começam a falar sem parar, tá? Isso também já nos mostra que há um comportamento, há um componente, né, ansioso e há um componente especialmente nervoso, além do necessário, tá, gente? É importante você lembrar, você saber que o nervosismo foi entendido de várias formas. E nós ficamos nervosos por vários motivos. A gente fica nervoso porque está no trânsito engarrafado e você tem um compromisso. A gente fica nervoso porque vai ter uma live no horário marcado. A gente fica nervoso quando o chefe vai fazer algum comunicado. Isso faz parte de uma situação que você vai passar e você não sabe qual é o resultado. O que acontece às vezes quando estamos ansiosos é que esse comportamento ele se transforma em algo como um todo, né? O seu corpo inteiro está falando dessa ansiedade. A gente ter medo, tá? E sentir medo ao enfrentar situações é natural. É natural do ser humano ter medo e nós somos assim desde sempre, desde né, lá da época em que inicia-se o mundo. É um componente, né, Nós Cris? somos É um componente que foi um colocado dentro da componente, gente e que tem um objetivo, né? É necessária a existência dele, né? tem objetivo. Isso. A gente ter medo nos protege de situações em que, porventura, a sua vida estará em perigo. Tá? Então, é um medo necessário que nos faz sobreviver. Né? O que difere é quando isso passa a ser desconforto. Esse desconforto, esse descontrole, na forma como você percebe, na forma como você avalia as situações, as avaliações elas passam a ser exageradas e você vai traduzindo isso em desconfiança, em comportamento compulsivo, né? Sim, porque a compulsão também é uma tradução dessa necessidade de você sanar e pacificar, né? E tornar isso um pouco mais calmo. Então, a gente vai obedecendo, às vezes, o que o corpo está dizendo e não presta atenção nos sinais. O que é interessante você fazer, por exemplo, antes de situações em que você sabe que você terá medo, né? Ou que você não conhece. Você não sabe o que vai acontecer quando chegar lá, mas você pode prever algumas coisas. O que eu posso prever? O que está a meu alcance de prever? Isso são coisas que você precisa pensar antes. Quando você pensa nisso antes, você vai ficando mais calmo, você vai entendendo isso, né? O seu cérebro vai dizendo para o seu corpo, olha, então eu tenho que agir dessa forma e quando eu chegar lá, essas coisas poderão acontecer. Então você antecipa essas situações e aí você baixa a guarda, né? Você respira e aí você volta para o seu centro de entendimento do que pode acontecer. Aí, esse é um controle, gente, minimamente de possibilidades.
É claro que nós não podemos prever tudo, mas nós podemos entender algumas coisas que poderão acontecer lá antes de você começar a sua entrevista, o processo seletivo, uma aula que você for dar, uma apresentação na escola ou na faculdade, né? Precisa ter esse exercício. Cris, e aí é importante que às vezes você vai olhar para trás e tem esse tipo de comportamento que não tinha se diagnosticado, percebido por si mesmo, desde fase escolar, né, período de prova. A pessoa estuda, sabe, mas tem essas crises na hora da prova e isso acontece, né? E acaba associando a outras coisas e não tendo um acompanhamento ou alguém que ajude nisso aí, né? Então, já vem até muitas vezes no histórico. Ou então pode surgir também na fase da adolescência. Como é que tu pode falar um pouquinho para eles sobre isso? Aí eu era seguro, total, e agora pronto, tô processo seletivo e aí eu pirei. Fiquei louco. O que está acontecendo, né? Certo. É importante pensarmos que quando esses comportamentos eles vêm se dando desde a infância, né, repercute na adolescência e na fase adulta, então, de fato, é um comportamento em que você tem gatilhos ansiogênicos. Gatilhos ansiogênicos nós temos o tempo inteiro, tá? Na escola, às vezes, isso é percebido, e isso hoje, isso é muito mais percebido do que era, ou do que era denominado alguns anos atrás. As escolas são muito mais competitivas, existe uma exigência muito maior dos próprios pais, da própria família, para que aquela criança tenha um excelente rendimento, para que aquele adolescente tenha um excelente rendimento. Então, nós somos o tempo inteiro desafiados a sermos competitivos. Nós somos o tempo inteiro desafiados a termos excelente desempenho. Ter bom desempenho, ter quantidade de informação, de trabalho, virou sinônimo de você ser excelente. E não é bem isso. Nós precisamos aprender a entender o que é a qualidade do que você está fazendo, o que é, até onde você pode ir, e isso é muito importante. Perceber os seus limites é muito importante. Isso vale para criança, para pessoas jovens, adolescentes, adultos. Nós todos temos que o tempo inteiro estar percebendo quais são os nossos limites. À medida que a gente vai passando desses limites, a gente vai adoecendo. É uma coisa que nós estamos todos comprimidos dentro é como se estivéssemos todos comprimidos dentro de um lugar, e o mundo está o tempo inteiro. Olha, faz isso. Olha, você precisa dar conta disso. Olha, tá aqui, o mercado de trabalho está te dizendo, você precisa ser muito melhor do que o seu colega, você precisa estar ali no sentido de comparação de você é mais um. Então, essas exigências, elas transformam as pessoas, né, transforma todos nós em pessoas altamente ansiosas. Eu preciso dizer, quando nós pensamos nesse momento, né, eu fiquei pensando também em exercícios que são necessários e que eu faço, tenho feito isso com muito mais frequência, em que a gente consegue entender o que é que está acontecendo naquele momento e conseguir agir. É importante fazer esse olhar, é importante ter esse olhar, porque no momento em que você está o tempo inteiro cheio de informações, a gente não para pensar o que está acontecendo com o nosso corpo. Isso se traduz na nossa alimentação, isso se traduz na nossa falta de sono, isso se traduz na quantidade de coisas que a gente faz, porque a gente quer fazer menos prestar atenção Nos sinais, no que está acontecendo com a gente, nos sinais. Né? Às vezes tem que ter uma amiga, né, ali dizendo, olha, calma, o mundo precisa de calma, né? O mundo precisa de pausa. E, gente, eu estou no mercado há algum tempo e o que eu estou falando é um componente de algo dentro de todos os nossos comportamentos como humanos, porque trabalhando no mercado em que é competitivo, eu vejo isso o tempo inteiro. E se a gente pegar uma outra live, a gente vai ver que todas as vezes em que a gente vai falar de processo seletivo, a gente vai falar de competências. Não tem como fugir, porque é isso que está sendo exigido.
Tá? Então, o que que eu faço? Né? Fala, amiga. No meio dessa demanda tão grande, né? Justamente isso que eu ia entrar. Você estava falando, eu estava lembrando. Algumas vezes eu já vi os jovens também de uma sala, estou fazendo processo seletivo para estágio. Aí que está, você já percebeu alguns comportamentos que sinalizam ansiedade, né? Aí o outro diz, eu me garanto em Excel. Aí ele nem se garante em Excel e acaba dizendo que sim. Porque ele quer dar conta até do que ele não dá conta, né? E isso chega no momento que explode. E a preparação antes, até para essas situações desse limite, o que é que eu dou conta? E às vezes ele se perde nisso, que eu nem precisava que a pessoa dominasse Excel. E ele se perde por causa do outro, né? E aí, que atividades, né, Cris? O que que eu faço para administrar e lidar com isso? Eu sei que eu vou para um processo seletivo, eu sei que lá vai disparar alguns gatilhos, né? Existe uma demanda, a gente tem falado muito, inclusive nas outras lives e conteúdo, sobre a gente entender o perfil, que a gente já falou sobre isso, que é uma falha que acontece muito, de eu ir para uma seleção que eu não estou no perfil, e eu vou com uma expectativa como se eu fosse ser aprovado, e eu não sou, né? Mas passando dessa fase, digamos que eu fui para um processo seletivo que está no meu perfil, né? Que exercício eu faço antes de ir? Como é que isso funciona? Que é o que você ia aí citar, né? Pronto. O que é muito importante? O que você faz antes de ir, exatamente. Ah, você precisa, né? Se você tiver essa possibilidade, você precisa, no dia anterior, procure, no dia anterior, na mesma semana, procure se informar sobre a empresa. Procure saber informações, ver se aquela empresa, a missão daquela empresa, a visão, a forma como aquela empresa trabalha, aquele negócio tem a ver com você. Aquilo te traz a informação de que, olha, eu tenho certeza que eu consigo contribuir e eu consigo me identificar com aquele segmento, com aquela área, com essa forma de trabalhar. Procure saber sobre a empresa, né? É importante procurar ver detalhes, olha, quem são as pessoas, onde é que essa empresa atua, que tipo de negócios é possível de encontrar lá. Uma outra coisa importante, saiba como você faz para chegar lá. Parece uma coisa tão simples e banal, mas às vezes a gente recebe uma ligação, tá faltando uma hora para começar o processo seletivo. A pessoa liga, olha, eu estou no ônibus, o ônibus deu prego, eu estava no ônibus, o ônibus deu prego, a Topic deu prego, o carro faltou gasolina, alguma coisa aconteceu fora do que você esperava, ou do controle que você acha que tinha sobre a situação, né? E aí você liga para o entrevistador, para o selecionador, para aquela pessoa que já está te aguardando, dizendo que você vai atrasar porque você teve um imprevisto. Gente, não faz isso, porque isso já dá uma impressão de que você não se preparou para chegar naquele momento. Olha a dica, se prepare antes daquele momento, né? Então, se você puder, você precisa ter uma noite tranquila de sono, faz uma alimentação tranquila, né? Comer coisas saudáveis. Parece uma coisa boba, mas comer coisas saudáveis no dia anterior, pessoal, e dormir bem, faz muita diferença para como você vai estar no dia seguinte. Porque o que a pessoa vai prestar atenção? Na sua aparência de saúde. Saúde. Às vezes é a forma como você está apresentando o seu rosto que faz a diferença mesmo. Né? Uma olheira a mais, né? Assim, um rosto cansado, às vezes faz uma diferença. Você ter se alimentado bem, você ter dormido bem, você se informar acerca do que é aquela empresa, você já vai ali entendendo o que você vai conseguir encontrar lá. Gente, hoje a internet está cheia de informações. Se você não tem acesso à internet, se você não tem acesso a essas informações, busque conversar com alguém. Respira isso tudo, fala com alguém. Quanto mais você falar e tirar dúvidas sobre como é o processo seletivo, que etapas podem acontecer, isso é importante. Que etapas podem acontecer? O que é que você vai dizer quando chegar lá? O que é que você vai falar? Faz ali
um apanhado de ideias, coloca num caderno mesmo, né? E coloca assim, o que que eu tenho de bom prós, né? O que que eu tenho de bom? O que que eu preciso melhorar? Cheque essas informações antes de você ir, porque o entrevistador, o selecionador, vai perguntar isso para você. Isso é uma pergunta básica. O que que você tem de melhor para trazer para cá? Né? O que que você nos traz de bom como profissional? Quais são as suas competências como profissional que agregam valor a essa instituição? E o que que você precisa melhorar? Parece uma bobagem, também, às vezes, eu digo isso porque a gente fala tanto sobre isso, porém tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que como é que não buscam a informação ou não tiveram acesso à informação. Se você não tem acesso àquela informação, você não sabe, converse com alguém, converse com um amigo, com um vizinho, com alguém que você se sinta confortável, com algum parente, que você se sinta confortável o suficiente para falar sobre aquele acontecimento, né, do que vai acontecer. Quanto mais você conseguir estar relaxado com aquela informação, ou se apropriar daquela informação, mais você vai transmitir isso lá na hora. Né? Mais você consegue dizer para aquele selecionador, para o entrevistador, para o psicólogo, que você vai estar à vontade com aquilo. E estar à vontade, gente, transmite firmeza, transmite certeza. E isso a gente vai prestar atenção em todo o seu comportamento durante o processo seletivo. Muito bem, Cris. Como isso é importante, né? O que você estava dizendo, às vezes parece uma bobagem. Também, às vezes, a pessoa já teve acesso à informação, ela sabe que isso vai ser perguntado, mas ela não pensou sobre ela, né? Por isso que é importante esse pedir feedback, Isso. conversar. Às vezes a gente está conversando com outra pessoa e só o fato de falar já vem a resposta, você se percebe, né? Você está se escutando, você diz assim, obrigado por ter me ajudado. Ixi, eu não disse nada, né? A própria pessoa disse como é importante ir em busca desse apoio, que algumas vezes é necessário ser uma terapia, né? Vai depender muito do nível, mas que muitas vezes, para um começo, um amigo, um pai, uma mãe já vai lhe ajudar bastante a dar esse passo aí, logo no início, né? Antes de ir para essa busca. Isso. Você falou uma coisa importante que é a busca. Pessoal, tem um outro comportamento que nos gera, né, ansiedade, que são as frustrações. A gente vai sempre achar que não vai dar certo. Né? Comportamentos ansiosos e pessoas ansiosas, elas sempre estão pensando no futuro. Isso também é uma característica de ansiedade. Você está sempre lá na frente, você pensa tanto como você tenta, né, prever o que vem depois, que você está o tempo inteiro lá na frente. Às vezes aquilo que você pensou nem aconteceu. Você colocou uma figurinha que tem muito a ver também com isso. Nos stories, no feed, Uhum. que duas pessoas, né, uma criança e um adulto estão conversando no banco de trás, no avião, e alguém na frente só fez ouvir. A asa do avião quebrou, né? Então, isso daí já acendeu o farol, né? Já foi ali uma mensagem que chegou para a pessoa como eu estou em perigo. Então, a gente tá falando aqui de que mentes ansiosas estão sempre lá na frente, estão sempre lá no futuro, antecipando o tempo inteiro o que vai acontecer, com medo o tempo inteiro do que pode acontecer. Às vezes você se prende tanto no que vai acontecer que não usufrui de algo objetivo que é o agora. E aí no agora você pode falando com um amigo, conversando com uma pessoa ou com alguém próximo, você consegue entender que aquilo que você está pensando, esse nervosismo que você vai ter, que naturalmente vai estar nervoso, numa coisa que você não conhece, que é novo para você, quando você vai falando, você vai colocando isso para fora e sim, você vai percebendo o que você precisa dizer e o que você necessita dizer, né? Também tem isso. É importante saber o que você vai dizer. Você falou em terapia, Clégia, e eu não posso deixar também de falar, né? Sou psicóloga e sei dessa importância, né? De estar
sendo acompanhado, de você ter um acompanhamento de alguém que vai ter uma escuta diferenciada, uma escuta qualificada, uma pessoa que vai ajudar você a percorrer um caminho de transformação. Um caminho em que você consegue perceber quais são essas dificuldades e quais são suas potencialidades, até melhorar essa potencialidade, perceber o que precisa ser mudado, entender comportamentos, e aí então você fica mais seguro, de repente, até para em busca de coisas diferentes. Às vezes aquilo que você está buscando não tem nada a ver com o que de fato está sendo exigido de você. Mas é importante se capacitar, é importante estar sendo acompanhado. Às vezes não é necessário um terapeuta psicólogo, nem sempre todo mundo precisa de terapia, mas você precisa entrar em contato com essas coisas que são aflitivas, né? Que estão ali afligindo o seu comportamento, e naturalmente você vai extrapolar para todos os lados. Você vem falando desde o começo a importância da autopercepção, né? Se eu não conseguir perceber, Isso. eu não vou nem dar o passo de pedir ajuda, né? Se eu não perceber que o meu comportamento, ele está fugindo do que deveria, por exemplo, como você disse no começo, que eu estou perdendo oportunidades e muitas vezes eu estou culpando o outro. Ah, foi a empresa que não presta, foi o recrutador que não viu, foi porque eu tinha concorrentes que ultrapassaram, passaram a perna em mim, enfim. Quando eu estou só no externo, eu não estou percebendo o que está acontecendo em mim. Os sinais que o próprio corpo, né, por isso também essa questão da alimentação tem a ver, é interno, ele está atingindo o externo e eu não consigo evoluir. Né? Perceber qual é o nível, é terapia mesmo? Está na hora de ir buscar, porque às vezes as pessoas também têm muito preconceito, né? Às vezes tem preconceito. Achar que terapia é para quem é doido. E não tem nada a ver. Isso. Precisamos desmistificar isso, inclusive, Clégina. Agora, nesse período de 6 meses, eu não vou dizer nem de pandemia, porque estamos em pandemia ainda, né? Mas nesse período de 6 meses, nós percebemos muito, isso é percebido por todos, e eu tenho acompanhado alguns grupos com psicólogos, né, estudando um pouco sobre esse assunto, inclusive com profissionais da área, como as pessoas buscaram terapia, apoio, porque estamos passando por uma situação complexa para todos e a ansiedade e depressão foram dois comportamentos, dois transtornos, vamos falar quais são as palavras, né? Foram dois transtornos que apareceram com muita frequência, porque a gente não tem controle sobre as coisas que estão acontecendo. Agora nós estamos um pouco mais acomodados no sentido de, olha, já sei o que está acontecendo, e sei como me prevenir, e sei como proteger o outro, sei como me proteger. Mas as coisas continuam sendo pandêmicas, né? Estamos numa situação de pandemia. Isso que você falou, Clégina, se reflete no nosso comportamento, porque à medida que nós não conseguimos entender o que acontece, a gente vai, se expõe, né, e se coloca em situações desnecessárias, tá? Os processos seletivos estão acontecendo agora, eu falei situações que não são necessárias, mas a maior parte dos processos seletivos estão acontecendo agora de forma online. E aí, de forma online, pessoal, nós percebemos uma questão de coisas, né, que também são, além dessas que eu já citei aqui, que nós comentamos, nós percebemos todas essas coisas e um pouco mais, né? Eu fiz um processo seletivo há uns dias atrás em que a pessoa era jovem aprendiz, a vaga era para jovem aprendiz, e ele falou isso. Na hora que eu perguntei, ele disse assim, essa pergunta eu não estudei. Ele foi tão espontâneo que ele falou, essa pergunta eu não estudei, né? E aí, o que eu percebo? Ele estava nervoso, claro, tá? Mas veja como você acaba falando o que não era necessário ser dito. E ok, eu entendi, né? Estava compreendido que dentro do contexto ele foi lá, e é o que eu estou dizendo, busque essa informação para que você fique o máximo possível à vontade com o que vai acontecer, com o que vai ser proposto. O que pode ser proposto, às vezes, talvez não esteja ao seu alcance, mas você está tranquilo com você mesmo com relação ao seu comportamento.
Você consegue perceber aonde você vai, para onde você vai e como você vai. Você tendo esse controle, gente, você já tem algumas certezas, que é do como você vai se portar quando chegar lá. Em processos seletivos, a gente coloca muito situações em dinâmicas de grupo, e sim, estão sendo feitas de forma online, né? Entrevistas, a gente coloca, às vezes o discurso está tão, como é que eu digo, ensaiado, né? Que a gente acaba colocando uma pergunta ou outra para entender aquele comportamento. Então, é necessário ser espontâneo também, tá? É necessário que você consiga passar para aquela pessoa que está te entrevistando que você conhece, sim, você tem aquelas limitações, mas você pode ir além, tá? Essas informações, elas são percebidas. Falando aí nesse ensaiar, nesse treinar, o que a gente pega de pessoa que vai dizer assim, quais os pontos a melhorar? Elas respondem aquela saída para dizer que é bonzão, né? Ansiedade e perfeccionismo. Aí eles Gente, não não diga. colam, né? Não cola, né? Não digam isso. Costumeiramente, as pessoas que estão participando de processo seletivo, se um diz, todo outro, o restante do grupo vai tender Uhum. a falar a mesma coisa. Não digam ansiedade e não digam perfeccionismo. E aí nem Tem os dois lados. e nem estão preparados, porque se uma pessoa me diz isso, a minha resposta em seguida, depois me conte um momento, aí ele não está preparado para responder, porque foi algo que ele achou que ia dizer, ia Exato, colar e que eu ia achar era bonito. fatalmente. Fatalmente eu vou perguntar. Então, dê um exemplo de um momento em que você se mostrou ansioso e como você resolveu. Uhum. E aí? Né? Eu já estou dando uma dica, né, gente? E aí nós podemos fazer várias perguntas a partir disso que você traz, né? Existem pessoas que fazem entrevista têm a experiência de perceber quando há uma resposta ensaiada, inventada. O que eu quero dizer para você, quando que você é importante que você saiba como se comportar, apenas para dizer, olha, saiba o que poderá acontecer, né? Tente entender que isso poderá ser pedido, para você não ser pego tão de surpresa que você não vai saber como lidar com a situação. É nesse sentido que a gente precisa se preparar, né? Que a pessoa que vai passar por um processo seletivo de entrevista, de avaliação, que seja de vou dar uma aula, vou apresentar um trabalho, né? A gente escuta muito isso. Olha, quando eu chego lá, eu sei tudo, como você falou, eu sei tudo, mas quando chega lá, eu dou uma travada na hora. Importante, pessoal, é que vocês considerem que se esse comportamento é repetitivo e que esse comportamento traz dificuldades para você se relacionar com os outros, com a família, com as pessoas de uma forma geral, então precisa buscar ajuda. Buscar ajuda não é vergonhoso, é muito mais corajoso da parte das pessoas que buscam por isso, porque é um sinal de que você quer mudar, você quer sair da inércia, do comportamento que é repetido, e você quer em busca de ajuda. E às vezes as pessoas dizem muito isso pra gente, né? Às vezes são os nossos amigos, a nossa família, o nosso namorado, o nosso colega. Alguém por aí vai dizer para você, busque ajuda, procure. Né? Tem coisas que você não está sabendo lidar. E tudo bem você não saber lidar. A gente não nasce, né? A gente não aprende, às vezes, com algumas situações, mas no momento a gente aprende. E nós somos pessoas que estão em evolução, né? A evolução e o momento de transformação chega para todo mundo em algum momento. Então, é preciso acreditar que você consegue fazer essa evolução, essa transformação. Cris, especialmente se está nessa fase aí, eu estou procurando meu primeiro emprego. Muitas vezes está em fase de Enem, de vestibular, está em fase de mudança de adolescência para fase adulta, quer dizer, tudo de uma vez só, né? Perceber quando são comportamentos e quando passou para uma disfunção, e aí eu preciso de uma ajuda realmente profissional, é extremamente importante, né? Entender esses sinais. O que você colocaria assim como um sinal principal para a pessoa perceber assim, pronto, não vou lidar com isso sozinho, nem fazendo todas as técnicas nas lives 1000 que eu já assisti.
O que seria, assim, o sinal para a pessoa ir em busca de uma ajuda profissional? Alguns sinais são clássicos, porém, nós temos uma gama de comportamentos que às vezes não são percebidos. Mas, por exemplo, sinais em adolescentes, em jovens adultos, são comportamentos esquivos no sentido de se resguardar o tempo inteiro de coisas que vão acontecer. Normalmente as pessoas ficam muito mais reclusas, fechadas, precisam de mais tempo nesse momento de reclusão, né? Se recusam a se relacionar com os outros. Vamos diferenciar. Existem fases da vida em que você se sente assim. E existem alguns comportamentos que eles são presentes e permanentes. Então, quando há uma permanência desses comportamentos, talvez seja o momento de procurar ajuda. A família normalmente é a que primeiro percebe. Às vezes, os comportamentos compulsivos, de comer muito, de dormir muito ou de não dormir, de bebidas alcoólicas, né? Os excessos, eles são sinais, às vezes, de alguma disfunção, ou para bebida, ou para alcoolismo, ou para beber, ou para fumar, ou para drogas psicoativas, ou a forma de se excluir o tempo inteiro de situações e de pessoas, né? Dificuldade de lidar com situações adversas, e por aí vai. Assim, eu estou falando coisas que são perceptíveis mais a olho nu, né? Eu não tenho a experiência de acompanhamento clínico de adolescentes, então, com certeza, isso diz muito mais. A escola né, as pessoas que estão nessa fase de transição, como você mencionou agora, passam muito por isso. É uma fase de crescimento, é uma fase de muita novidade, é uma fase de exigência extrema da família, da sociedade de uma forma geral. Você terminou a escola agora, então você precisa fazer faculdade. Isso é cobrado o tempo inteiro. E às vezes isso não é uma verdade para todo mundo, isso não é uma realidade para todo mundo. Então a gente precisa ter paciência para olhar como é que isso se dá dentro daquele ambiente em que a pessoa está, daquele meio, né, daquela organização em que a pessoa se encontra. Né? Não dá para sair chutando um bocado de coisa assim, porque a pessoa fez isso ou tem esse comportamento, quer dizer que... Não, gente, não é assim. Né? Seres humanos somos seres contraditórios o tempo inteiro, né? Há contradições que fazem parte do nosso comportamento o tempo inteiro. Não se sintam, né, adoecidos por isso. Mas se chamar atenção pelo exagero, tanto para uma coisa como para outra, então é sinal, né? Vamos dar uma olhada para isso. Vamos jogar uma luz lá para dar uma olhada. E se permita, né? Permita-se que as pessoas digam isso para você. E muitas vezes você vai para a sessão, vou lá para a sessão, passar por um atendimento, depois desse atendimento é que vai ser direcionado, encaminhado para algo, né? O importante é se buscar essa ajuda, né? Se Isso. permitir mesmo, como você está falando. Isso. E é necessário, pessoal. Vamos pensar em 2020. 2020 é um ano que tá todo mundo... Meu Deus, parece que passaram-se 10 anos em 6 meses. Né? Eu falei isso hoje mesmo numa reunião. Parece que passaram-se 10 anos em 6 meses. Porque tudo está muito rápido e tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Imaginem como estamos ansiosos, né? Imagine como estamos, imagine como é que a gente está lidando com todas essas questões ao mesmo tempo. Procurar ajuda, pessoal, para procurar emprego, para você lidar melhor com os relacionamentos interpessoais, com sua família, não é vergonhoso. Você conseguindo mudar você mesmo, você já contribui muito para os outros até. Né? Assim, essa mudança precisa começar da gente. E isso tudo que nós estamos conversando vai se refletir em algum lugar. No seu trabalho, onde você estuda, na comunidade com qual você se relaciona, seja a igreja, seja a faculdade, seja a escola, seja um grupo de amigos que você tem. Então, isso já é percebido naturalmente dentro desse grupo.
Muito bem. Cris, Amigo, já falei um bocado aqui, já foi. nosso papo tá ótimo, tem um bocado de gente acompanhando, mandando mensagem aí. A Lidiane é uma delas, né? Colocou a importância dessa escuta. Lid, um beijo, minha querida. Já tivemos uma live com ela também, Lidiane Freire, e aí ela comentou aí sobre a importância dessa escuta estruturada que ela colocou aqui, né? E como é importante a gente estar atento a tudo isso. E eu queria pedir de você uma mensagem final para os jovens. A gente vem falando aí o tempo todo, você está falando sobre que isso é normal, ele sentir, né? Porque às vezes pode se comparar aos outros e ver uma pessoa que, poxa vida, a pessoa foi para o processo seletivo, não tem ansiedade, não tem medo, eu não estou percebendo, mas eu não estou vendo por dentro dela, né? O que é que você indica para ele evitar aí essas comparações e seguir em frente? Qual a sua mensagem para o nosso jovem? Ontem eu estava participando, fui dar uma palestra junto com a Rosaliane, que é uma colega de trabalho. A gente estava numa instituição do Estado que trabalha, é um projeto para egressos. E a palestra foi um pouco sobre alguns comportamentos. Veja, imagina pessoas que estão nessa situação e que estão em busca de emprego também e passam por um tipo de privação social até bem diferente. E nós falamos ao final sobre responsabilidade das suas escolhas. Então, isso foi uma coisa que ecoou muito para aquele grupo, porque aquele grupo específico está, digamos, sofrendo as consequências por coisas que fizeram em algum momento. Não sei quais são, e isso Não vem ao caso, não né? diz respeito, não vem ao caso, mas ser responsável e aceitar as consequências das suas escolhas, ou entender que as suas escolhas fazem de você quem você é importante, especialmente quando a gente está numa fase inicial de passagens. Eu digo inicial, mas passagens são para todos, né? A gente sai de um relacionamento, a gente muda de emprego, a gente muda de endereço, a gente enfim, faz lutos ao longo da vida de várias coisas, e isso são passagens. Então, quando você se compara muito com o outro, você acaba não se responsabilizando pelas consequências do que você escolheu. Então, as escolhas são nossas. Isso é amadurecer. As escolhas são nossas. A gente precisa aprender a lidar com essas escolhas de alguma forma. A gente vai, às vezes, sofrer com isso nos nossos comportamentos, né, gritantes aí, nas nossas falas, ou a gente aprende a lidar com essas questões. Então, você se comparar no sentido positivo. Poxa, olha que bacana, aquela pessoa fez aquilo. E por que eu ainda estou nesse lugar que ainda não fiz? Então, use esse exemplo como algo positivo. Poxa, aquela pessoa fez um curso de Excel que eu não tinha percebido. Olha que bacana. Que bacana que aquela pessoa conseguiu fazer aquilo. Então, assim, a comparação nesse sentido é positiva. Então, busque essa mudança para que você também diga lá na frente. Eu fiz um curso de Excel e aquilo fez muita diferença para o meu conhecimento profissional. Fez a diferença quando eu fui escolhida para um trabalho. Aquela pessoa fez uma graduação em determinada área. Olha que bacana que aquela pessoa conseguiu. Aí sim, esse comparativo é positivo. Você sentir o nervosismo, o frio na barriga, né? aquele embrulho na barriga, a mão suando frio, né? E você sua na testa, e você gesticula, e sua. Gente, isso tudo você consegue lidar. Né? As suas escolhas, a sua responsabilidade por elas é tão importante quanto. Tá? Então é isso. Eu acho que fica como mensagem aí. Vamos ficar conversando aqui até 8 horas, né, Clédia? Se deixar, nós vamos, né? Se deixar, nós E vamos. aí, Cris, eu quero agradecer, né? Eu acho assim, esse é um momento de início aí a gente está aí para o emprego, iniciando agora esse projeto. Nós já tivemos alguns conteúdos postados. O objetivo é ajudar os nossos jovens, contribuir com o que nós temos para oferecer para eles. Os convidados, cada um vem com a sua experiência, né? Você tem
o conhecimento, o conteúdo e a prática de vivenciar os processos seletivos e de ver esses jovens, né, alguém que realmente traz para eles essa contribuição, né, eu agradeço, e dizer que vai ser convidado outras vezes, viu? Nós temos muitos temas aí para explorar, para ajudar com Temos. relação a esse desenvolvimento, e dizer para você, jovem, que aproveite, né? Ficar nervoso, ficar ansioso, querer passar logo no processo seletivo, é só uma fase? Não, vamos passar por 7 fases nesse processo seletivo. Ah, eu vou morrer. Eu Faz. vou, né? E um já diz logo para a gente, eu vou morrer 7 fases, eu não vou aguentar meu coração. Administrar isso é possível, né? É possível. Às vezes com esse Sim. apoio, às vezes com um apoio profissional que você vai buscar, e identificar isso é super importante. Então, está aberto para a escuta, para quem está ao seu lado, e para olhar para si mesmo, né? E nós vamos ter outros momentos para isso. E quero dizer para vocês que nós estamos lá no nosso canal do Telegram, e você pode continuar com as suas dicas, com seus pedidos, né? Quem tiver aí, a gente viu alguns comentários que depois eu vou dar uma lidinha, né? Tem aí sugestão de próximas lives e nós vamos estar juntos. Cris, muito obrigada, Tá. viu? E tamo junto. Até a próxima, viu? Obrigada também. Um beijo para todo mundo que entrou aqui, que eu também não vi os comentários. Aham. Obrigada, Clégia, pela oportunidade. Obrigada, Cris. Até a próxima. Boa sexta, bom fim de Bom semana. fim de semana, tudo de bom. Gente, bom final de semana para vocês. Aproveitem, guardem as dicas. Depois vamos lá no nosso canal no Telegram, que a gente tem mais novidades para vocês e logo, logo com mais assuntos, mais temas para esse desenvolvimento. Porque o nosso compromisso é com você obtendo sucesso e compartilhando. Quero ver uma live com você compartilhando seu sucesso. Bom final de semana.